acho que eu nunca fui apresentado assim antes. Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui. Fazia bastante tempo que eu não falava, eu tenho me envolvido bastante com muitas coisas e fazia bastante tempo que eu não falava. E falar sobre as nossas coisas, né, faz a gente parar para pensar elas, faz a gente meio que embrulhar elas. E a gente precisa fazer isso de tempos em tempos, né? Bom, eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi também minha primeira empresa. Eu comecei com 17 anos, né, eu gostava bastante de eletrônica, aprendi eletrônica com meu pai, aprendi a programar meio fuçando assim e fiz faculdade de design. Mas antes da faculdade de design, com 17, eu abri minha primeira empresa com meu sócio, que está aqui hoje, que é esse cara aqui, que é o João. E essa daqui é a nossa professora de História do ensino médio. E nesse dia aqui foi o dia que a gente decidiu o nome dessa empresa, que a gente trabalha nela até hoje. É uma das empresas que a gente criou. O nosso objetivo, quando a gente criou a empresa, pensa que a gente nunca tinha trabalhado em lugar nenhum. Então a gente tinha pouca referência. Mas nosso objetivo era assim, a gente queria conseguir fazer tudo o que a gente quisesse. Na época eram projetos muito desafiadores, envolvendo software, envolvendo hardware, envolvendo design. Basicamente, mais de uma década depois, a gente ainda continua fazendo a mesma coisa. E a gente também queria, e isso era uma coisa muito do João, do meu sócio, queria ser uma empresa incrível para se trabalhar. A gente queria fazer coisas assim que a gente não tinha um espelho, alguém que a gente falava assim, a gente quer ser que nem esses caras. A gente falava assim, não, a gente vai conseguir fazer do nosso jeito e vai ser incrível. E nessa época, eu descobri a primeira coisa, que era a primeira coisa que eu queria falar, que diferente não é errado. Então, as pessoas diziam pra gente, não, é melhor você arranjar um emprego, é melhor você fazer isso primeiro, fazer aquilo primeiro, depois você vai ter experiência. Aí você vai poder fazer essa sua empresa desse jeito e vai ser melhor. E talvez fosse um caminho interessante realmente. Mas pra gente, o fato de a gente não ter nenhuma referência antes, fez com que os caminhos que a gente tomasse fossem muito, muito novos. E não funcionou. Acho que não vai funcionar. Posso ir falando daí, você troca? Pode, isso. E daí então a gente criou a D3. Pode trocar mais um, por favor. A D3 é basicamente isso, é uma empresa que junta software, hardware e design para criar coisas que na época a gente considerava inovadoras, ou só que fossem desafiadoras o suficiente para a gente curtir muito fazer. Algumas das coisas que a gente fez foi o seguinte, vai ficar bem difícil. Tá. Vamos lá. Então, a gente criou essa empresa e quando eu tinha 19 anos, então a gente começou, nós dois tínhamos 17. Quando a gente tinha 19, a gente tinha 17 funcionários. E era, tipo, um inferno. Porque era ruim demais, a gente não fazia a mínima ideia do que a gente estava fazendo, do ponto de vista administrativo, RH. A gente só queria realmente fazer coisas legais, a gente colocava a mão na massa, era demais. Mas todo o resto era terrível, era muito ruim. Era muito difícil realmente. Então depois de uns 4 anos trabalhando assim, mesmo conseguindo fazer coisas que a gente gostava muito, eu vou mostrar algumas daqui a pouco, a gente chegou num ponto que não dava mais para continuar. E eu sei que muitas das histórias que a gente ouve em palestras são histórias assim, isso sempre deu certo, foi sempre um grande sucesso. Mas hoje vou mostrar uma parte coisas que não deram certo. E aí teve esse dia bem especial, que quando a gente estava com 17 pessoas, e daí eu estava ali, a gente estava trabalhando, a gente estava cheio de trabalho, fazia muitas noites que a gente não dormia, e daí eu olhava para tudo aquilo e falava, acho que não é mais isso. Acho que não é mais isso. E daí, eu chorei. E daí, tipo, nessa época eu não chorava. Hoje em dia eu choro mais, mas nessa época eu não chorava. Aí o João ficou preocupado comigo, e daí a gente mudou. E dessa época em diante a gente mudou, e a gente conseguiu começar a construir o que até hoje a gente tem, que é uma empresa que tem sim novos caminhos, que tem sim coisas inovadoras que faz, mas que também tem um processo de gestão
razoavelmente organizado. Razoavelmente organizado. Daí, pode passar o próximo. Então, esses são alguns... Já está funcionando? Não. Ah, tá. Bom, esses são alguns dos clientes que a gente tem. Então, por exemplo, a D3 hoje em dia é consultoria de inovação, trabalha com o Google, com o Twitter, com a Trades, com a Ambev e tal. E eu vou mostrar 3 projetos bem rapidamente, 3 projetos para vocês entenderem um pouco do que a gente faz. O próximo, pode passar, é bem rapidinho. Esse daqui é um projeto que a gente fez para a Fiat, é uma chave de carro que não tem botão para você abrir. O que acontece basicamente é o seguinte, você assopra ela, opa, obrigado. Você assopra a chave, e se você tiver bebido, é isso aí. Se você tiver bebido, ela não abre. Ela te ajuda, tal. No futuro, quando a Fiat lançar, ela vai ajudar você a chamar um táxi, tal. Se você tiver bebido, se você tiver de boa, ela abre normal, você anda com o seu carro. O outro não vai funcionar. Ops, foi. Esse daí é um projeto bem simples, um projeto que eu gosto muito, que a gente fez para o Google, acabou de lançar, estava nas lojas Fast Shopping em São Paulo e no Rio. É um projeto que tem muito a ver com o que a gente faz hoje em dia, que é tentar trazer para fora, trazer para uma camada bem sensível a mágica que tem nos produtos. Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar do Google Fotos. Google Fotos é demais. Busquem coisas no Google Fotos. O Google Fotos é incrível. E daí, a gente fez esse display que tinha esses objetos de madeira, assim, que não pareciam botões. Mas quando você encostava em qualquer um desses objetos, ele disparava uma busca e mostrava essa busca lá no celular, ali no display. Tem a sutileza desse projeto, diferente do outro, está no uso desses materiais, né? Como usar os materiais, as coisas que a gente entende como sendo quentes, como sendo próximas, para criar interações com as pessoas. E daí, mais um, que essa era para ser bem rápido. Triste. E esse daí é o nosso último projeto, grandão. É uma instalação interativa na escala arquitetônica. A gente fez esse projeto lá no Parque Olímpico do Rio de Janeiro durante as Olimpíadas. Era uma pista de dança que se movimentava e dançava junto com as pessoas. Se as pessoas estão muito agitadas lá, essa pista dançava assim mais. Se as pessoas menos agitadas, ela ficava mais tranquila. Ela fazia vários movimentos. Eram 345 módulos, são 7 metros de altura, 35 metros de comprimento, 9 metros de largura. Um projeto bem desafiador, mais de 5 toneladas de equipamento de São Paulo para o Rio. Então, a D3, ela está fazendo essas coisas. Essas são as coisas, vamos dizer assim, comerciais que a D3 está fazendo. Desde uma pequena chavinha que ajuda as pessoas e, pelo menos no intento, que é ajudar a salvar vidas, até uma pista de dança bem divertida dentro do Parque Olímpico do Rio. E no meio tempo, e daí isso é bem legal, no meio tempo, lembra que eu falei que o João era aquele cara que queria fazer essa empresa, que era essa empresa totalmente diferente, que tinha coisas incríveis para as pessoas que trabalhavam lá. Uma das coisas que a gente fez foi essa maluquice que se chama D3 Trip. De tempos em tempos, a gente junta todas as pessoas da nossa empresa e a gente vai viajar para algum lugar. A primeira vez, faz uns 4 anos, a gente pegou todo mundo, alugou um apartamento em Manhattan, em Nova York, e ficou lá por um mês. Foi demais. Foi demais. Daí a gente já foi para Barcelona, Amsterdã, Londres de novo, e Nova York. Outra coisa que a gente tem lá, que também tem tudo a ver com esse espírito que nasceu lá quando a gente tinha 17, é o D3 Academy, que é um programa para ajudar pessoas que não estão nesse mercado, mas que querem participar dessa indústria de inovação, como designers, programadores, engenheiros ou designers de produto, que eles possam aprender isso lá com a gente. Então, a gente tem esse sistema quase como se fosse uma escola. E a gente tem o D3 Innovation Sprint, que é o nosso processo de inovação, que tem clientes como o Google, o Twitter e o Spotify. Então, esses são, só algumas coisas sobre a D3. Basicamente, o que eu queria falar para vocês hoje, isso daí tem a ver muito com o presente e o passado.
mas eu queria falar um pouco para vocês hoje sobre uma característica bem pessoal, coisas bem pessoais, minhas, que estão, de alguma maneira, mudando como eu estou vendo o que é desafiador, o que é inovador, o que é importante para mim fazer. Então, basicamente assim, quando eu tinha 17, a gente startou essa empresa. Quando eu tinha 29, eu descobri que ia ser pai. E daí foi incrível, assim, minha vida mudou muito. Tinha várias coisas lá naquela caixinha, assim, sabe aquela caixinha de... Eu acho que eu preciso resolver isso um dia. Aí você vai deixando numa estante, assim. E daí eu descobri que ia ser pai, daí eu olhei para a estante e falei, bom, eu vou precisar resolver tudo isso agora. E foi um processo muito incrível, assim, para mim. Esse daqui é o meu filhote, Davi, já tem 4 anos. Foi um processo muito incrível para mim, a paternidade. Realmente me transformou profundamente. Me fez amar a liberdade de um jeito maravilhoso. E por causa de toda essa transformação, eu me tornei uma pessoa mais sensível, né? Lembra que eu falei que antes eu não chorava? Agora eu choro mais fácil. E daí, assim, eu comecei a rever tudo mesmo. Inclusive, o que era importante, o que era desafiador. E uma parte do que a gente era, né, software, hardware design, ele incluía essa parte da sensibilidade humana e tal, mas não incluía tanto a arte. E, de repente, a arte começou a ser bem importante para mim, né? Porque, basicamente, assim, a gente não pensa muito nisso, mas uma boa parte das decisões que a gente toma são emocionais. Eu diria que a maior parte, para não dizer quase tudo. A gente toma as decisões mais importantes da nossa vida por razões totalmente emocionais. A gente quer acreditar que é totalmente lógico, que a gente está sob controle. Está tudo sob controle, eu já sabia desde o princípio. Mas as coisas que aconteceram com a gente quando a gente era criança, os traumas que a gente tem, as coisas boas que aconteceram e que a gente, de alguma maneira, continua construindo em cima, todas essas coisas que são muito emocionais, fazem parte das nossas decisões, são muito importantes para nós. E eu comecei a pensar nisso, porque a D3, ela começou a criar novos negócios, criar novas coisas, produzir coisas para outras empresas. E eu estava cada vez mais preocupado em saber o que eu digo sim e o que eu digo não. Para que projetos eu vou falar sim, eu quero fazer isso, quero colocar minha vida nisso, e que projetos eu digo não, eu não quero fazer isso, não quero colocar minha vida nisso. E nesse processo de entender o que é sim e o que é não para mim, tinham essas 3 coisas. Primeiro é ele. O segundo foi... Então, a primeira foi descobrir a paternidade. O segundo foi tentar aprofundar mais na liberdade e no amor. Então, teve uma parte grande da minha vida que eu gastei, assim, olhando para esse assunto, vivendo esse assunto, e ela meio que foi resumida numa viagem que eu fiz, que eu peguei minha moto, eu e minha namorada, e a gente fez essa viagem aqui. E a gente ia passando em vários lugares e conversando com vários casais, conversando com as pessoas, perguntando para elas coisas que tinham a ver com o relacionamento delas e como elas viam o amor. Eu vou passar um videozinho bem rápido. Olha ela aí, minha namorada. Esse daqui é um dos casais que a gente encontrou e no interior do norte da Argentina. Tá sem som. Que chato. Bom, ok. Então, esse é um cara, tipo, muito engraçado. Olha a figura. Olha isso. Então, a gente encontrou esses vários casais nessa viagem e a gente está programando fazer alguns curtas, talvez um longa com todo esse material. E, então, isso daí foi uma das partes, né, do que me transformou bastante para saber o que eu digo sim, o que eu digo não. Que é essa ideia de saber o que eu estou apaixonado e o que eu não estou apaixonado, o que é amor para mim, aonde eu coloco minha energia, aonde eu não coloco. E daí tudo isso, assim, englobar tudo isso, chegou a arte, que é essa ideia de olhar para a arte, olhar para a história da arte, olhar para a arte que está envolta na nossa vida, e daí perceber
que a arte é esse instrumento que a gente tem para tocar o que a gente tem de mais sensível, mas principalmente de uma maneira bem lógica, para a gente fazer as perguntas certas. E daí eu vou falar um pouco sobre isso e daí termino. Esse daqui é um projeto que a gente fez, é um projeto que começou totalmente artístico. A ideia era falar sobre intimidade e era um evento grande que ia acontecer na China e em São Paulo. A ideia era conectar essas duas cidades. Então, basicamente funcionava assim. Tinha essa instalação, que era basicamente feita de madeira e de vidro. Você encostava no vidro de um lado, outra pessoa encostava no vidro do outro lado. Se as duas pessoas encostassem ao mesmo tempo, no mesmo lugar, as duas pessoas, uma na China, outra em São Paulo, conseguiam sentir que tinham encostado em alguém. Então, a gente fez isso na China e em São Paulo. E depois, a gente fez isso em Dubai. E em Dubai tem uma coisa muito legal, né? Porque você sabe que mulheres não podem encostar em homens no Oriente Médio. E algumas pessoas encostaram, e elas encostaram em alguém, e do outro lado eram homens. Então, a nossa instalação artística foi meio, assim, controversa. Mas, de alguma maneira, e daí essa instalação, né, ela tinha essa característica, tinha esses padrões. Então, no começo, ela era totalmente artística. Ela estava falando sobre intimidade, sobre conexão, sobre tecnologia transparente. Mas, na hora de fazer, a gente fez esses padrões. Cada instalação tinha esses padrões que eram formados da latitude e longitude daquele lugar. Depois que a gente fez isso, a gente criava vários padrões. Então, para cada lugar no mundo, tinha uma janela diferente. E daí o que a gente fez foi... meu Deus. Volta aqui. Aí. E daí o que a gente fez foi... Depois que esse projeto acabou, a gente queria amplificar ele, queria aumentar o impacto dele. Então o que a gente fez foi... A gente criou um produto onde as pessoas podiam colocar o lugar onde elas nasceram, o lugar onde a pessoa que elas amam nasceram, e ele criava esses dois padrões que se encontravam. E depois esses dois padrões iam direto para um plotter que fazia esse banco, que entregava esse objeto que era único, que contava aquela história de amor. Então, isso é um pouco daí começou a nascer aquela ideia de que essa sensibilidade artística, isso que estava acontecendo, para ser amplificado, ele tinha que virar um negócio. Ele tinha que virar uma coisa que pudesse chegar em outras pessoas e não só ficar confinado ao museu. E daí, esse daí foi o primeiro. E daí... Então, o que era software, hardware design virou tecnologia, arte... meu Deus... E negócio. Pronto. E esse foi o segundo, e daí eu prometo que eu termino. Esse foi um projeto assim, a nossa ideia principal era falar sobre como um objeto que ele tem um valor para você, um valor sentimental para você, é um objeto que você não descarta. Então, por exemplo, se eu tenho uma cadeira e eu comprei ela na Tokstok ou em qualquer lugar, talvez quando ela não ficou mais tão legal, eu descarto. Mas se meu pai me fez uma cadeira e me deu, o ciclo de vida dessa cadeira vai ser muito mais alto. Então, o que a gente estava fazendo a gente criou um sistema que as pessoas contavam suas histórias de amor, e daí a gente captava as emoções delas, ondas cerebrais, batimentos cardíacos, suor, e daí transformava isso num objeto, imprimia em 3D e transformava e fazia dele um produto. Depois que a gente fez esse experimento, a gente publicou em algumas galerias e tal, e depois a gente fez esse outro experimento, que a gente teve 50 pessoas numa performance, com 50 pessoas numa galeria, e a gente fez essas mandalas, 50 dessas mandalas. Desses experimentos, daí alguns experimentos foram em São Paulo, depois a gente levou esse experimento para Dubai, a gente foi convidado para ir para lá com esse experimento. Depois disso, a gente transformou, a gente viu, olha, as pessoas, elas estão vendo a história de amor delas corporificada num objeto. Quão importante esse objeto é para elas. E daí, a gente criou, então, a sua última startup é a Aura Pendants, que é basicamente um aplicativo que você pode contar a sua história de amor, você coloca o seu dedinho, ele mede seu batimento cardíaco e cria esse objeto, essa joia, e depois a gente imprime ela. Nossa, deixa eu ver se consigo fazer isso. A gente imprime ela em ouro. Isso é uma impressão 3D de ouro.
Então são dois objetos diferentes que falam de duas histórias de amor diferentes. E daí as pessoas podem falar essa história e daí mandar essa história para a pessoa que elas amam. Obrigado. Então é isso. Eu queria, então, só resumindo, é isso. Empreender, para nós, empreender tem a ver com impacto. A gente empreende, coloca as coisas no mundo e ganha dinheiro com elas, porque a gente quer que elas impactem mais gente. Oh, meu Deus. Aprender é com as mãos, no sentido de que tecnologia e tal, você aprende colocando a mão na massa, e isso é uma vertente da D3, uma característica da D3, que é todo mundo coloca a mão na massa. E fazer suas próprias perguntas é essa característica que eu falei de quando você tem algo pessoal, algo dentro de você, essa sensibilidade artística, você consegue ter empatia com a outra pessoa, essa pessoa que vai receber aquilo. O mercado é sim um input, mas ele é um input secundário. Então, fica aí a nossa experiência de como empreender usando arte e tecnologia. Obrigado, pessoal.